pessoal, prazer estar aqui com vocês. Já faz 2 anos que eu venho fazendo... Abaixo, melhorou? Já faz 2 anos que eu venho fazendo apresentações sobre comunicação para a igreja. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que é a minha cidade. Eu estava ali atrás, quantas pessoas do Rio de Janeiro tem? Mas está bem representado. Pô, brincadeira. Mas está bem representado. Também tem? Ah, estão representados. E só o fato desses eventos acontecerem e desses eventos crescerem como tem crescido nos últimos tempos, já é um sinal incrível do quanto a igreja tem evoluído no campo da comunicação, e esse tema tem sido realmente cada vez tratado de forma mais profunda, mais densa, dentro da estrutura da igreja como todo no Brasil. O tema da minha palestra, como está aqui, são mídias digitais, crises e oportunidades. Meu objetivo, sinceramente, o recado principal, já adiantando para vocês, é o seguinte: muita gente ainda trata os meios digitais de uma forma um tanto exagerada, mistificada, falam como se fosse algo perfeito, como se fosse resolver todos os problemas de comunicação possíveis, como se não se tivesse defeito. E na verdade tem muito, porque os meios digitais ou a mídia digital é uma mídia como outra qualquer. E algumas das afirmações que são feitas a respeito dessas plataformas são um tanto exageradas. O maior exagero de todos é dizer que redes sociais, sites, portais, por exemplo, vão matar os meios chamados tradicionais. Falam isso baseado, por exemplo, em números que são realmente muito chamativos, né? A quantidade de seguidores que um perfil tem, a taxa de crescimento que determinado site tem. Só que todos esses números, que podem ser reais ou não, eles são um tanto frágeis. E quando a gente pega outras fontes de informação e confronta com esses dados tão bonitos, tão vistosos, a gente chega à conclusão de que o futuro não é tão trágico assim. Existem coisas que merecem a nossa atenção, mas o fatalismo que se cria na relação entre meios tradicionais e meios digitais, esse fatalismo, ele é, na minha visão, exagerado, e eu vou apresentar para vocês algumas razões dessa minha visão. Primeiro, eu quero apresentar um gráfico, que são 2 barras. Na barra da esquerda é a distribuição do investimento publicitário no Brasil há 40 anos atrás. Onde é que os anunciantes botavam dinheiro nas mídias? Vamos ter tudo isso. E depois, na barra da direita, como é que esse investimento está hoje? Tem coisas muito curiosas da gente ver. Como é que liga aqui? Tá ligado? Alguém passa para mim então, por favor? Não tá ligado. Aqui? E aqui? Agora vai. Beleza? Aqui, ó. Obrigado. 1978. A parte azul era TV aberta, não existia TV por assinatura. Então, só TV. TV nessa época era 56,2%. Aqui, olha como ficou em 2018. A televisão pulou, só a TV aberta pulou de 56% para quase 62% do investimento publicitário no Brasil. Ou seja, a televisão cresceu em 40 anos. Ué, mas não estava falando que a TV ia morrer? Ela cresceu em 40 anos. E ainda você teve o advento da TV paga, que contribuiu com mais 7,5%, mas a gente sabe que a TV paga, na TV paga o anúncio ele não é tão relevante, porque o que mantém mesmo é o valor da assinatura. Aí você tem outras mídias aqui, né? O rádio teve uma redução de 8 para 4,2, mas essa redução aqui tem que se olhar com cautela, porque essas pesquisas sofrem com uma variável que pouca gente comenta, que é a quantidade de emissoras que respondem às pesquisas. O Brasil tem mais de 4 mil emissoras comerciais. Pouquíssimas informam o seu faturamento com esse tipo de pesquisa. Pouquíssimas. Então, este dado de 4,2 é irreal. A realidade
é maior. Eu mesmo participei como consultor de uma pesquisa realizada pela Associação das Emissoras do Paraná. A gente fez o censo econômico da radiodifusão, pegando todas as emissoras do estado do Paraná. Só no Paraná, o faturamento que as rádios nos informaram era maior do que o faturamento informado no Brasil. A diferença é que mais emissoras participaram no Paraná da pesquisa do que no resto do país. Me fiz entender? A internet aqui em 2018 entrou, não tinha antes, cerca de 14%. Aí sim, chegamos na notícia preocupante. Meios impressos, jornal e revista. Esses sim, no bolo publicitário, esses sofreram muitíssimo. E aqui chegamos ao cenário. Se alguma mídia sofreu com a internet, de fato foi a mídia impressa. Esta foi a que mais sofreu. Agora, dizer que a mídia impressa morreu por conta disso também é equivocado, porque também nunca se leu tanto quanto se lê hoje. O que aconteceu foi que o investimento publicitário mudou, e aí mudou de mãos mesmo, foi para a internet, e a internet ela substitui quase que de forma plena jornal e revista, texto, imagem, e enriquecendo, trazendo de graça. Mas mesmo com essa mudança também não se pode afirmar de novo que jornal e revista estejam morrendo, até porque novos modelos estão surgindo. Desde jornais gratuitos, que têm avançado cada vez mais nas principais capitais, até modelos de cooperativa. Na Argentina, agora, recentemente, um jornal que estava à beira da falência, porque o dono fugiu do país por conta das dívidas. Os funcionários pegaram, tomaram o jornal para si, fizeram uma cooperativa e hoje é um dos jornais mais vendidos daquele país, é o Tiempo Argentino. Mas a maior curiosidade mesmo é essa. A televisão, que todo mundo está jurando de morte, está crescendo. E o que a gente tira de lição disso? Primeiro, enquanto houver consumo de massa, haverá mídia de massa. Parece óbvia essa minha afirmação, mas ela é verdadeira. Claro, vocês trabalham com comunicação e têm objetivos muito maiores do que ganhar dinheiro. Mas não se pode ignorar o fato de que grande parte da mídia existe por demandas comerciais. A mídia comercial existe também para estimular o consumo na nossa sociedade. Enquanto você tiver marcas como Unilever, Procter & Gamble, Bradesco, Itaú, que precisam falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo, é economicamente inviável botar todo o dinheiro em mídia social. Você precisa otimizar essa verba. Agora pensa, se essa é uma realidade, para quem pensa consumo e trata com públicos específicos, que dirá para a igreja que trata com todo mundo? E tem demandas muito mais profundas do que simplesmente vender um produto ou serviço. Não é o caso. Então, enquanto houver necessidades de massa, você precisar falar com muita gente, a mídia de massa continuará existindo. Daí a gente vai para um segundo ponto, que é de desmistificar. A internet é uma mídia como outra qualquer. E a forma como ela vai se relacionar com você depende de como você encara. A gente não pode ter resistências a ela, até porque isso não faz sentido algum. E eu falo isso especificamente aqui porque eu sei que em todas as organizações gigantescas, eu trabalhei em algumas, existem resistências. Existem segmentos existem lideranças, existem pessoas que têm uma certa dificuldade de se relacionar com o novo. É compreensível, porque durante muito tempo determinadas fórmulas, determinadas receitas deram certo. A questão é que o contexto mudou. O jeito de fazer as coisas mudou. Então, se você não muda, você acaba ficando pelo caminho. E se você fica pelo caminho, e realmente a internet é um problema. Agora, esse é o ponto que eu queria bater mais. Que é o que mais me deixa indignado. O pessoal fala na internet, carece.
números muito vistosos, mas ninguém vai investigar como é que esses números são feitos. Como é que esses números da internet eles são fabricados? Atenção, eu não vou fazer nenhuma consideração do ponto de vista ético, eu vou só narrar para vocês o que é. Tá? Com relação a dados de internet. O próximo slide, ele tem um textinho de 2 parágrafos. Quem escreveu esse texto fui eu. Mas atenção, tudo que eu escrevi ali é verdade. Tudo que eu escrevi ali é verdade. Mas eu escrevi de um jeito que vocês... Para bem claro que eu quero dizer. O Facebook informou que o Facebook bateu a marca de 8 bilhões de visualizações de vídeos por dia no Facebook. O trabalho de coleta e conferência desses números foi integralmente feito pelo Facebook e não envolveu outra instituição além do próprio Facebook. A contagem de visualizações adotada pelo Facebook foi desenvolvida pelo Facebook e utilizada somente pelo Facebook, não podendo ser comparada com dados de qualquer outro site que não seja o Facebook. Aí é mole, né? Aí até eu. É em cima disso que a gente é obrigado a trabalhar. É em cima disso. Não é louco? E ninguém se pergunta nesse troço. Olha, eu já há mais de 10 anos trabalho em rádio e televisão. Quem é que trabalha em emissora de rádio? Emissora de rádio? Emissora de televisão? Muito bem. Bom, tem que ter o Ibope, né? O Ibope. A dor e a delícia de trabalhar com o Ibope. Mas olha, você pode questionar uma série de coisas na metodologia do Ibope. Mas, pelo menos, é uma instituição independente. Ela não pertence a nenhum veículo de comunicação. Ah, mas todo mundo fala que a emissora tal compra o Ibope. Não, pare com isso. A questão é a seguinte. O método do Ibope você pode até questionar. Você pode não achar o mais preciso, especialmente para quem trabalha em rádio. O método de rádio é o rádio recall. Ele pergunta para você que rádio você ouviu e não necessariamente ele vai lá e investiga o consumo de forma objetiva, que nem em televisão. Isso realmente é um tanto falho, mas é o que dá para ser feito com o dinheiro que o Ibope tem. Mas pelo menos é um instituto independente. Tem controle de qualidade, auditoria. E o Facebook. Esse fato que eu contei para vocês, ele é real. O Facebook, há uns anos atrás, vocês devem se lembrar, quis se posicionar de tal forma que ele ultrapassasse o YouTube em quantidade de visualizações no planeta. Ele queria se tornar, além da maior rede social do mundo, a maior plataforma de vídeos do mundo. E o que é que ele fez? 2 coisas. Uma, mexeu no algoritmo, que é aquele código que torna relevante ou não determinado conteúdo. Mexeu de maneira que todo conteúdo de vídeo ganhasse mais relevância no feed. E a outra coisa que ele fez? Ele mexeu na contagem de visualizações. Vocês lembram como é que era no começo? Ou, não sei se vocês sabem. Sabe quando você passa o feed e daí o vídeo, você passou, aí o vídeo passou por você por 1 segundo. Só por ter passado na sua frente ele começou a disparar, o vídeo começa a rodar sozinho. Mas você nem viu, porque você estava querendo ver outra coisa. Mas passou. Aquilo contava a visualização. Aquilo contava. Aí fica fácil. Porque o YouTube tem outra categoria de visualização. Você tem que ver um mínimo de X segundos para poder contar. No YouTube não tinha isso. Aí o que aconteceu? Rapidamente eles bateram 8 bilhões de visualizações. O que os anunciantes fizeram? Foram no Facebook e perguntaram, com licença, 8 bilhões? Mas está acontecendo isso aqui. Qual o retorno que vocês estão dando para a gente? Aí tiveram que mudar a categoria, mudar o critério, e o resultado naturalmente deixou de ser daquele tamanho. Perdeu esse inflado todo que tinha. Isso é algo muito grave. Agora, por exemplo, essa semana, a gente está vivendo essa mudança no Instagram. Vocês estão acompanhando também, não está mais disponível a quantidade de curtidas que uma foto tem no aplicativo. Se vocês abrirem na versão desktop, na versão do site normal, ainda está lá. Mas não tem. É uma tentativa que o YouTube tem de tentar desinchar a indústria de compra de likes, que também é isso. As pessoas compram aprovação, as pessoas compram like. E no final das contas, gente,
Sabe o que a gente chega como conclusão dessa história toda? E essa é parte de uma das crises que eu vou falar para vocês. É que a rede social, ela se transformou não num negócio de compra e venda de conteúdos e imagens e mensagens, mas de compra e venda de números. Número, simplesmente número. E daí você tem um segundo processo, que é uma expressão que agora está muito em moda, que é a gamificação. Anunciar, mandar mensagens virou um jogo. Você compra curtidas e aí você acaba se viciando nisso. Mas se essas curtidas se transformam realmente em uma mensagem que chega nas pessoas, aí é outros 500. Não é necessariamente isso que acontece. E como o número é o que importa, conteúdo fica algo secundário. E daí você tem um avanço de todo esse aspecto negativo das redes sociais que geram, por exemplo, um gráfico como esse aqui, que foi o próprio Facebook que fez. O Facebook desenvolveu a fórmula da baixaria. Não que ele tenha criado a baixaria, mas ele tornou isso matemático. Ele criou esse gráfico que diz o seguinte: olha só, quando a pessoa posta um conteúdo que não fere a minha política nos termos, né? O engajamento fica aqui, baixinho. Mas quando as pessoas começam a postar baixaria, olha como é que o engajamento aumenta. Eles explicaram, em forma de gráfico, por que eles muito pouco ou nada fazem com relação a fake news, com relação a qualquer coisa negativa que se coloque em rede social. Porque é parte do negócio, eles se beneficiam disso. Mas aí tem uma notícia muito importante. Eu não sei se já foi comentado por alguém ainda desse Multicom, mas se foi, eu vou reforçar aqui. Quarta-feira, agora, desta semana, aconteceu algo muito importante para a comunicação no Brasil. Foi noticiado, mas acho que menos do que deveria. A comunicação no Brasil, a publicidade no Brasil, ela é autorregulada, ou seja, as próprias empresas se regulam através dos seus órgãos. Então, a ABERT, a ABAP, a ABA, e todas essas entidades são reunidas num órgão chamado SEMP, que é o que cuida da autorregulamentação da propaganda no Brasil. E este órgão, ele tem um poder, inclusive, uma ligação, uma relação legal, prefeitos legais. E o Conselho do SEMP emitiu uma resolução esta semana que finalmente considera redes sociais veículos de comunicação. Alguns podem aqui achar que isso é óbvio, e realmente é, mas até agora isso não tinha sido colocado de forma oficial. Daí a pergunta é: qual o efeito prático disso? Muito bem. Estão vendo isso aqui? Conteúdo ruim, que gera engajamento e eu ganho dinheiro em cima disso? Quando acontecia alguma crise, por exemplo, Facebook, você está divulgando está ajudando a espalhar com o seu algoritmo uma notícia falsa com relação a mim. Facebook, eu vou processar você, botar você na justiça para você me indenizar. E o Facebook dizia: não, eu sou uma empresa meramente de tecnologia. Minha função é pegar um site, os conteúdos são feitos pelas pessoas e eu não tenho relação nenhuma com isso. Com essa resolução do SEMP, acabou essa brincadeira. O Facebook, que, óbvio, ganha dinheiro com propaganda, em cima disso, passará a ser responsável legal por tudo que se publica lá. É uma mudança fantástica, que se alinha, inclusive, com o que já é feito na União Europeia. Aliás, eles estão morrendo de medo da regulação que está vindo aí da União Europeia, e agora o Brasil se alinha a isso. E isso é muito importante. De novo, parece óbvio, mas não era até quarta-feira. Isso muda muita coisa. E daí, começando a parte de oportunidades, abre oportunidade para que veículos, instituições que têm tradição, marca reconhecida, ganhem espaço dentro do Facebook, porque o Facebook vai ter que tirar relevância de quem não é reconhecido, quem não tem reputação de credibilidade, vai ter que dar espaço para outros. Se não fizerem isso, eles podem ter consequências legais
e, por conseguinte, consequências econômicas. Porque quando dói no bolso, a coisa muda. Agora, dentre as ferramentas que fazem essa curva ter esse desenho, tem duas que, na verdade, ganharam muito espaço de discussão nos últimos tempos, mas que de nova não tem nada. Né? Aliás, essa é uma característica de quem estuda e trabalha com meios digitais, criar termos novos para renovar o interesse em cima de assuntos velhos. Isso é um fato que acontece. Bom, primeiro, é fake news. Só que fake news não é de agora. Longe disso. Tem um texto aqui que é interessante, olha. A única objeção que se pode fazer a tantas vantagens consiste no perigo de pôr nas mãos de particulares um instrumento perigoso para a ordem e sossego público. Porém, se os instituidores da empresa desconhecem a tal ponto seus próprios interesses que favorecem a transmissão de notícias falsas, não causariam eles mesmos o descrédito e ruína do estabelecimento? Ele pergunta, ou seja, ele é dono de um veículo, difunde mentira, ele não vai estar prejudicando a si próprio? Será que alguém seria capaz de difundir notícia falsa para ganhar dinheiro? Sabe de quando é essa pergunta e de quando é esse texto? É de 23 de agosto de 1833. Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Para vocês não pensarem que é fake news, ó, até aqui é. Quer dizer, de novo não tem nada. Mas é a adoção em escala imensa, jamais vista, de ferramentas antigas. Outra que é maravilhosa, o clickbait. Clickbait é aquela frase, uma manchete, que utiliza parte pouca, quase nenhuma da notícia para criar uma frase chamativa e fazer você clicar. Aquela coisa para chamar a sua atenção. BuzzFeed é o mestre nisso. Também não é novo. Quem lembra da saudosa revista Amiga? Essa manchete, olha, regime de Nisfati lutam pelo amor de coco. Poxa, eles eram desenho de salva de pedra. Aí, ao invés de botar o nome da personagem, botar o nome dos atores. Mais clickbait que isso, impossível. Então, veja, os meios digitais são como outros meios. Eles têm qualidades e defeitos. Agora, o que mudou mesmo no cenário? É porque o contexto que nós vivemos, ele é muito mais acelerado do que nunca foi. E alguns fatores específicos merecem a nossa atenção. Ao final da palestra, eu vou dar as minhas sugestões para como a gente pode aproveitar tudo isso, tá? Mas alguns pontos de hoje que são diferentes dessa época aí da revista Amiga. Como eu gostava da manchete, eu adorava, saudade do Rio. Saudade da manchete. Primeiro, um fato inegável. Nós temos a perda da força econômica dos veículos tradicionais. Essa foto, inclusive, eu botei de propósito, não sei quem reconhece. Essa é a nova sede de algumas das empresas da Globo no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Sistema Globo de rádio. A gente trabalhava no Rio de Janeiro em 2 prédios colados, 6 andares, na Rua do Russell, na Glória. Aí tinha um endereço da Rádio Globo, tinha um endereço do Jornal o Globo, que eram 2 prédios, uma passarela em cima, mais o endereço da Editora Globo, eram milhares de funcionários. Então, 3 endereços, não sei quantos prédios, viraram esse. 4 empresas de produto só, e tem que dizer, tem sala vazia aqui. E por que isso aconteceu? Mudanças no mercado? Sim. Entrada de novas tecnologias? Sim. Mudança no comportamento da audiência? Também. Mas existem fatores internos na organização destes meios de comunicação. Muitas vezes colocam só a culpa nas mídias digitais e não olham para dentro, não fazem a sua análise interna do que erraram. E teve erro. Teve erro, por exemplo, de não mudar quando devia, não agir com rapidez. Sabe qual é a pior coisa para um grande negócio, um bom negócio? Ser um bom negócio.
Por exemplo, revista. Um dos melhores negócios que o ser humano já inventou foi revista. Dava muito dinheiro, com margens de lucro, ou seja, receita menos despesa, fantásticas. Fantásticas. Então, no final do ano, Natal, né, que tem muita demanda de anúncio, as revistas viraram uns catálogos, vocês lembram disso? Revistas pesadas, é difícil de carregar. Revista caras, então, você leva um carrinho de mão. Pega um negócio desse tamanho. Só que, poxa, a gente acabou de ver, né, um investimento publicitário indo embora, indo embora, indo embora. E as revistas mudaram quando tinham? Não. Aí quem olha de fora pensa, meu Deus, mas que gente burra. Por que não mudou? Porque era um bom negócio. Aí pensa, se eu mudar agora, eu vou estar abrindo mão de parte desse dinheirão que eu estou ganhando. Mas eu não quero abrir mão. Então, o medo de perder hoje fez esse povo todo deixar de ganhar amanhã. Eu estou falando em termos comerciais, mas isso cabe para qualquer coisa. Porque é um pensamento de linha estratégica. Isso vale para agora, isso vai para depois. Vai para qualquer área. Esse atraso foi decisivo para essa crise que empresas grandes como a própria Abril passam lá atrás. Sem falar de atropelos financeiros. Teve muita gente que na época do real, do dólar 1 para 1, anos 90, se endividou no exterior de um jeito formidável. E aí veio a crise da Rússia, lembram disso? 99. Aí se você tinha uma dívida de 100 mil dólares, valia 100 mil reais, acordou no dia seguinte, era 100 mil dólares, 200 mil reais. Sua dívida dobrou em uma madrugada. E aí tem gente pagando pato até hoje, por conta dessa dificuldade financeira. Então quer dizer, primeira coisa, os meios digitais são meios como outros quaisquer. Segunda coisa, nós como comunicadores não podemos deixar de olhar para dentro de nós, porque o que nós fazemos dentro dos nossos veículos, a culpa não está só fora, também está dentro. Consequência, né, dos meios digitais, uma multiplicação dos meios de informação. Nunca se teve tanta concorrência, né? Esses são os sites mais acessados do Brasil. Notem que, ligados a meios tradicionais, são poucos, né? Abril, Globo.com, o UOL de certa maneira, porque tem a Folha de São Paulo, mas a maioria são marcas nativas digitais. Aqui entre nós também, essa daqui é a rainha do clickbait também, TV Foco. Isso aumentou muito a concorrência e a gente tem que ficar atento para isso, porque, afinal de contas, nós que trabalhamos com comunicação, nós lutamos pelo quê? Independentemente de qual mensagem você queira levar, pelo que nós concorremos? Pelo que nós lutamos? Tem gente que pensa, a gente luta pela informação, a gente concorre pela tecnologia, a gente concorre pelo anunciante, a gente concorre pelas pessoas, falam disso de uma maneira meio solta. Não. A resposta é muito objetiva. Nós, comunicadores, não importa de que área sejamos, nós concorremos, lutamos, trabalhamos, vivemos para conquistar o tempo das pessoas. A nossa luta é pelo tempo. Quanto mais opções que as pessoas têm de gastar seu tempo, mais difícil fica para nós. Por isso que em televisão a gente costuma dizer que o maior concorrente da TV é o sol. Exemplo disso. Pior dia da semana para você trabalhar com TV, sábado. Por quê? Porque está tudo aberto. Shopping, o parque, está tudo aberto. Tudo aberto. Então você tem que, torcer para que chova, rezar para São Pedro, e você tem que lutar para fazer um conteúdo que seja muito melhor do que
qualquer coisa que o mundo ofereça fora da sua casa. Ah, mas agora você pode levar a televisão com você, celular e tal. Sim, mas a televisão ainda é fortemente domiciliar. Isso não mudou, tá? Mesmo com a televisão digital, celular, mas tudo continua ainda sendo muito consumido em casa. Tá? E é um consumo familiar, muitas vezes. Então a nossa luta é pelo tempo. Falei do sábado, que era o mais difícil. Qual era o dia mais fácil? Ou o dia mais rico para a televisão? O domingo. O domingo. Domingo. Por isso que o Silvio Santos tornou o que foi, e o que é. Como é que era a programação da TV Globo dos anos 50? Né? A Santa Missa, que é o único programa que está no ar na Globo desde quando a Globo começou. Santa Missa em seu lar. Globo Rural só chega em 80, né? Então, década de 70. Santa Missa, concertos para a juventude, Silvio Santos. De 11h30 da manhã às 8 horas da noite, ao vivo. Só ele. Não sei como. Eu dou 5 horas de aula, eu estou cansado, das 8 horas e meia. E no final, fantástico. Era a opção das famílias que não tinham opção de lazer. Os shoppings só foram abrir em 1990 no Brasil. Então, quanto menos opção de lazer você tem, mais a televisão cresce. Esse é o caminho. Por isso que a gente fala tanto e luta tanto pela tal da comunicação integrada. O que é isso? É você não pensar apenas no seu meio de origem. Ah, eu trabalho com rádio, só trabalho com rádio, eu vivo de rádio, só quero rádio. Não adianta mais. Tem que pensar rádio, televisão, jornal e revista, porque o seu objetivo é consumir o tempo máximo das pessoas. Eu estou fazendo um trabalho de consultoria por uma empresa que lida com conteúdos infantis, que é maravilhosa. Empresa modelar, empresa exemplar, não vou dizer o nome, mas uma empresa modelar. E falaram, não, nosso diferencial é que nós respeitamos o tempo das crianças. Eu digo, vocês não respeitam, não. Vocês fazem aplicativo, brinquedo, não sei o quê, vocês têm o tempo todo da criança. Vocês entram na sala de aula, no quarto, na casa, no parquinho. Vocês têm o tempo inteiro, vocês não respeitam o tempo da criança, desculpa. E eles estão errados? Não. Porque esse é o objetivo deles. E eles fazem um bom trabalho. Eles querem usar o tempo da criança de uma maneira positiva. Ajudam na educação, é legal. Mas dizer que respeita o tempo não respeita, não. A gente não respeita o tempo das pessoas. Nós, comunicadores, nós somos inconvenientes. Por natureza. Verdade. Mas não tem jeito. É assim. Tem que ser assim. Né? Por exemplo, que a coisa mais inconveniente, se fosse pensar na vida normal, né? Saindo de um estúdio de rádio, ficar dizendo a hora certa a cada 5 minutos, é chato, né? Mas as pessoas precisam. E as pessoas querem, demandam. Então faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa missão. Para poder se manter e falar mais alto diante de um cenário desse. Esse é um tema que gera um fla-flu na comunicação, né? O papel do furo, a importância do furo. Para os jornalistas, realmente é parte fundamental do seu modo de ser, de encarar a profissão. É uma realização pessoal, sem dúvida nenhuma. Né? Como dizia o repórter, é ser o primeiro das últimas. É algo que é uma conquista pessoal. Mas até que ponto essa conquista ela é relevante de fato para a audiência? O que a audiência quer? Como as mídias digitais, essa busca pelo fluxo se acelerou de uma maneira brutal, e tudo ficou ainda mais rápido. Mas será que é exatamente isso que as pessoas mais buscam? Porque é efêmero. O momento do furo, de você ser o primeiro a dar, ele é completamente efêmero. E pior, a gente vê uma notícia dada em primeira mão no lugar. Ó, todo mundo aqui já fez isso, não adianta. Você vê a notícia no primeiro lugar, aí você não acredita muito naquele lugar que você viu. Aí o que você faz? Você espera outro que você confia dar. Nesse contexto, sabe para que serviu o furo?
para nada. Só serviu para reforçar a sua desconfiança naquele veículo que produziu primeiro. Pô, foi o site tal que deu a notícia, primeira mão. Não, espera, daqui a pouco dá Globo News, daqui a pouco dá. Aí se relaxa, dá na Folha. Então a gente tem que relativizar e pensar o nosso papel e pensar também algumas questões que parecem indiscutíveis na comunicação e que são discutíveis. Aliás, se tem uma coisa que é verdade, é a seguinte: tudo neste mundo é discutível em termos de comunicação. Dentro da prática profissional de comunicação, tudo é discutível, tudo é passível de ser repensado. É o tal do modo beta permanente. Estamos sempre em movimento. Essa fake news é uma das minhas favoritas. Papa Francisco cancela a Bíblia e propõe a criação de um novo livro. Essa é bem boa. Essa aqui é sensacional. Aí você se pegou, mas quem seria a pessoa sem luz que escreveria? Jamais falaria uma palavra feia, por mais que parecesse. Por que alguém faria um troço desse? Bom, inimigos da fé, pessoas que não querem o bem da igreja, muito sim. Mas, na verdade, o que a gente vê nesse processo de democratização que os meios digitais apresentaram foi, na verdade, o surgimento de uma nova categoria de empresário. Que é aquele que tem a mentira não como uma ferramenta simplesmente de penetração, de ofender e de acabar. Não, é a mentira como negócio. É gente que não tem, pasmem com o que eu vou dizer, nada contra o Papa Francisco. Louco isso. Não tem nada contra ele. Só quer ganhar dinheiro mesmo. E é o mesmo site que publica uma notícia assim, falando dessa barbaridade, e daqui a pouco divulga outra sobre outra. E assim vai. Porque o objetivo simplesmente é o clique. E o clique que dá dinheiro. Mas você acabou de dizer que fake news não é algo novo. Qual é a novidade que tem nisso? É porque agora, finalmente, criou-se um modelo de negócio que é o AdSense, né, o anúncio do Google, enfim, que premia quem tem mais clique e só. Porque quando você pega, por exemplo, os jornais, né? A imprensa nasceu, o meio impresso, o jornal nasceu lá em 1808 aqui no Brasil, né? Cláudio Zé da Costa, Correio Brasiliense, lá, o cara publicava no nome que mandava para cá, Jornal Nordestino. Nasceu para divulgar posições políticas, defender posições políticas. O Estado de São Paulo, nasceu no século XIX, nasceu para defender a República. Havia monarquia, defendia a República. O Jornal do Brasil também nasceu com posições políticas. Ali tinha muita verdade, mas também tinha muita mentira. Mentira, às vezes, mascarada de opinião, etc. Só que o que acontecia nesses veículos? Para eles terem mais credibilidade, eles faziam uma mescla. Algumas coisas eram mentira, outras eram verdade, e as outras ficavam no meio do caminho. Então, quem queria acreditar, acreditava, quem não acreditava, não acreditava, e você ficava sempre na dúvida. E na dúvida, esses veículos cresceram. Agora não, você tem empresas especializadas em mentira. Isso é algo revolucionário. Nada bom. E daí, como combater isso? Existem vários caminhos. Quarta-feira foi aberto um. Você começar a combater isso. E isso só vai começar a ser combatido, na minha visão, um tanto pragmática, mas é quando começarem a mexer no bolso desse pessoal. Porque eles publicam mentira porque ganham dinheiro com ela. Tem que parar de ganhar dinheiro com esse troço. Algo tem que ser feito. Já começou a ser feito. Mas algo precisa ser feito nesse sentido. E daí volta a dizer, a partir do momento que você
diminui a força desses veículos, as pessoas gastam menos tempo com eles, e esse tempo fica ali, solto, vagando no ar. E aí nós, que trabalhamos com outra proposta, temos um tempo a mais para conseguir pegar essas pessoas. Esse é o caminho. Agora, esse ponto já ouviram esse termo bolha, né? É aquele negócio que cresce com ar, e logo o dia vem lá e estoura. Teve a bolha da internet no começo dos anos 2000, né? Um monte de empresas que especulavam na bolsa, e aí, não, vai crescer. E no mesmo dia começaram a ser os relatórios dessas empresas, e não cresceu nada. Estourou a bolha, foi uma quebradeira geral. Nós tivemos a nossa pequena bolha dos influenciadores. Todo mundo já leu matérias a respeito dos influenciadores, eles fizeram uma nova sensação da publicidade, porque eles tinham muito mais engajamento do que, por exemplo, o Luciano Huck, do que um Faustão. E daí veio essa notícia, que eu achei sensacional e que não foi divulgada no Brasil, porque eu sei. Essa jovem é uma modelo, ela tinha quase 3 milhões de seguidores no Instagram e fechou uma parceria com uma marca de roupa. Objetivo: você divulga a minha marca, eu te pago se você vender 36 camisetas. Vou repetir os números. Ela tinha 2 milhões e 600 mil seguidores. E entre 2 milhões e 600 mil pessoas, ela tinha que vender 36, não 36 mil, 36 milhões. 36 camisetas. Pergunta: vendeu? Não. E ela fez um post no Instagram reclamando dos seguidores. Isso é um absurdo. Você não tem lugar, tem que ser camiseta. Agora veja, se for para tratar em termos de valores, né, tem o tal do ROI, né, que é o indicador do retorno sobre investimento. Você bota 100, eu quero tanto. Esse ROI é que horror. Você gastou para falar com 2 milhões e 600 e não vendeu 36 camisetas. Então, o que aparece aqui? É de novo uma nuvem de exagero, de fantasia, mas que sempre tem um objetivo. Alguém está ganhando atrás dessa história. E quem estava ganhando? Por exemplo, na Europa, as agências de propaganda que ganhavam bonificação, ou seja, um dinheiro, uma comissão, para poder botar dinheiro nessa galera. Mas só que como é que eu vou justificar botar dinheiro num negócio que eu tenho 2 milhões e meio de pessoas que dizem que segue e não vendo 36 camisetas? Eu tenho que fazer número. E aí o que Facebook e Instagram fazem? Fabricam os números que você quer. Você quer pagar 100 reais para ter 10 mil seguidores? Eu te dou, tá aqui, ó, toma. E não é assim que a vida funciona. Não funciona assim em lugar nenhum. Vai funcionar aqui? Não funciona. Por enquanto não funciona. Pode ser que daqui a 5 anos a gente se encontre de novo e a coisa tenha mudado? Pode ser, com certeza. Mas ainda não mudou. E eu quero lembrar um outro detalhe. O pessoal ainda trata a internet como nova mídia. Não é. Sabe quantos anos a internet comercial existe no Brasil? 25. Um quarto de século. O ano que vem completa 25 anos. 25 anos é tempo, né? Quando a televisão surgiu, aqui no Brasil em 1950, ela demorou 5 anos para passar o rádio no investimento publicitário. 5 anos! O rádio, quando nasceu comercialmente, né? Início dos anos 30, que antes era só educativo. Não demorou 10 anos para passar do jornal em investimento publicitário. A internet demorou 25, está com 14. A gente tem que ver as coisas com o tamanho que elas têm. E daí compomos esse cenário. Temos um cenário de crise de credibilidade, de reputação e de negócio. E o que fazer diante desse contexto? Aí chegamos à parte das oportunidades e de como aproveitá-las. Sobre isso, eu sei muito bem que a igreja tem vários organismos dedicados à comunicação.
com perfis diferentes, com orçamentos diferentes, com tamanhos de equipe diferentes. Então eu sei que existem várias realidades. Alguns já devem fazer algumas das ações que eu vou sugerir, mas eu imagino que talvez outros não tenham feito. E alguns vivem no meio do caminho, querem fazer, mas enfrentam algum tipo de resistência interna ou externa. Então, como ideia para aqueles que não fazem, como estímulo para aqueles que querem fazer, eu trago 4 sugestões. 5. A primeira é essa aqui. Ano passado, eu participei de um evento promovido pela Arquidiocese do Rio, com várias figuras fantásticas da igreja, falando sobre comunicação. E aquela palavra foi a mais pronunciada: transparência. Transparência. Eu sei que ou vocês vão ter, ou vocês já tiveram alguma apresentação sobre gestão de crise. Acho que vão ter. Vai ter. Foi ontem. E essa não é uma demanda simplesmente da igreja, porque todas as grandes organizações que fazem parte da vida das pessoas têm desafios. Mas a solução que se propôs sempre, em primeiro lugar, é partir da transparência. E a transparência é associada com a agilidade. Tudo que se coloque que seja verdade o mais rápido possível. Por mais difícil que seja o fato, por mais difícil que seja o assunto a ser tratado, transparência é sempre o caminho. Mas isso é da porta para fora. E da porta para dentro? Aí entram cultura e processos integrados. E por que essa integração? Porque quanto menos feudo tiver na equipe, melhor. Empresas de comunicação, assim como todas as empresas, elas tendem a, com o passar do tempo, virar um negócio de capitanias hereditárias, né? Então você tem cuida fulano, aqui cuida do outro, não vem aqui não. Aqui mexe. Isso é terrível. Em todos os aspectos. Na convivência entre as pessoas, na agilidade do trabalho, na questão econômica, porque invariavelmente quem trabalha como capitania hereditária tem retrabalho. Tem retrabalho. Então isso não vale a pena. Eu faço, mas eu não vou fazer com ele porque eu não gosto dele e aí isso é terrível. Então a integração é fundamental, em todos os sentidos. E para isso, união das produções em espaços comuns. É difícil fazer isso, porque tem uma questão cultural a ser tratada. Nem todos trabalham do mesmo jeito. Mas se trabalharem juntos e tiver uma gestão que seja humana, uma gestão única e humana, com uma visão positiva, as coisas caminham melhor. A gente ainda vê muito veículo trabalhando de forma isolada, rádio do lado, televisão do lado. Não faz mais sentido isso hoje em dia. Na verdade, eu defendo o de volta para o futuro, porque esse modelo de integração era o que valia, por exemplo, nas décadas de 30, 40. Rádio Globo, por exemplo, nasceu dentro do Jornal Globo. Por isso que se chama Rádio Globo. Manuais. Todos os processos de trabalho têm que ser documentados e, principalmente, que o pensamento, a linha, a visão de mundo não fique apenas no discurso, que ela seja escrita e divulgada. Porque é uma reclamação muito comum que os funcionários recebem. Não, você escreveu isso aqui, mas isso não se coaduna com os nossos valores. E aí pergunta, que valores são? E não por isso escrito em lugar nenhum, divulgado em lugar nenhum. É fundamental que existam claros para os funcionários e para a sociedade princípios editoriais, valores. Poucos veículos do Brasil fizeram isso. E isso, além de ajudar na parte interna, na gestão, ajuda também no relacionamento da sociedade. Porque todo mundo sabe exatamente o que esperar daquele órgão de comunicação. Treinamentos constantes para passar tudo que está nos manuais e além. E, finalmente, saber ouvir. Saber ouvir internamente. Saber ouvir a sociedade. Não fazer
de surdo. O que o mundo mais precisa hoje, em termos de comunicação, na minha visão, tem a ver com aquela palavrinha que é linda e o pessoal confunde com simpatia, né? Que é empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Os comunicadores não estão sendo empáticos, na minha opinião, em geral, muitos, não todos, mas muitos. Não estão conseguindo ou querendo ouvir o que a sociedade de fato demanda e trabalhar para fazer da melhor forma possível. Só que aqui, nós temos que ter esse compromisso não só porque somos profissionais de comunicação, mas porque nós temos uma missão muito maior do que, por exemplo, vender anúncios. Eu sei que alguns veículos são comerciais, precisam disso para se manter, mas vai além. Não pode ser qualquer anúncio, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer horário, não pode ser qualquer programa. Porque existem compromissos maiores. Então, no final das contas, para aproveitar as oportunidades que surgem da crise, inclusive dentro dos meios digitais, é fundamental o exercício de empatia e, de certa maneira, voltar às origens, especialmente no que tange a valores. Porque se a gente faz isso, a gente consegue se diferenciar, que é algo fundamental diante de tanta opção, e a gente consegue finalmente entregar com sinceridade, com honestidade, a mensagem que a gente quer. Muito obrigado, gente.